14 de julho de 2022, cidade de Toledo, Paraná. O policial militar Fabiano Júnior Garcia, de 37 anos, viveu o cotidiano de todos os dias. Pelo menos até voltar para casa depois de mais um dia de trabalho. Naquela noite, ele tinha tomado uma decisão que até hoje é difícil de entender. Cassiela Moreira, de 30 anos, havia pedido a separação. Frustrado, Fabiano não aceitaria seu novo destino longe da esposa. Ao voltar para sua residência, Fabiano tira a vida da esposa e da filha de 12 anos que tinha de um casamento anterior. Ele segue para a casa da mãe para continuar sua onda de tristeza, finalizando a história dela e de seu irmão mais velho. E nada o deteria para conquistar seu desejo, exterminar toda a sua família. Fabiano vai então para a casa de sua sogra para ceifar a vida de seus 2 filhos menores, de 4 e 8 anos. Já na rua, o homem ataca a esmo 2 desconhecidos e tira a própria vida, terminando assim sua trajetória de terror. Confira a análise da doutora Rosângela Monteiro, daquele que foi o pior crime de 2022. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estou aqui com a doutora Rosângela Monteiro para falarmos de mais um caso cheio de histórias para contar. Mas antes disso, eu preciso pedir para vocês, por favor, se inscrever, curtir, comentar, ligar sininho, compartilhar. Quem puder, seja membro. Quem não puder, eu entendo. Só de estar aqui já está nos ajudando bastante. Mas se puder ser membro, é sempre um prazer. Os membros têm várias coisas a mais, como, por exemplo, assistir a algumas gravações de entrevistas, como esta que eu estou fazendo aqui, os membros estão podendo assistir ao vivo. Também tem lives para membros que eu estou fazendo via Zoom a cada 15 dias. E também tem os emojis da Odete Reutemann, a minha gata, que está aqui comigo sempre aqui. Quem pergunta cadê a Odete está aqui. E muitas outras coisas virão. Então, se puder, seja. Também tem aqui no descritivo do vídeo, tem o link para o Telegram e para o WhatsApp, para o grupo de Telegram e de WhatsApp do canal. Tá bom? Muito obrigado. E os Telegram e WhatsApp são abertos para todos. Não precisa ser membro obrigatoriamente. Doutora Rosângela, é literalmente um prazer estarmos aqui já falando em seguida. Essa gravação está sendo feita em seguida da nossa live sobre a Vitória Natalini, que foi, para mim, um dos grandes... uma das entrevistas mais impactantes para mim, nossa, porque ela é cheia de controvérsias da Vitória Natalini. Diferente um pouco desse caso que a gente vai entrar agora, que é do PM do Paraná. E quem vai me contar essa história melhor ainda é você. E para isso eu começo a pergunta. Doutora Rosângela, que crime é esse? Então, mais uma vez, nós vamos falar de um crime que acontece na família, né? De um dos membros exterminar a família, e esse caso ainda ele acaba se matando. Então, em termos de investigação policial, não tem muito o que fazer, porque aquele que cometeu os homicídios se mata, encerra por aí. Então, fica sempre as pessoas perguntando sobre a motivação. E nem sempre a polícia consegue chegar realmente na motivação. Ela pode chegar e falar, poxa, ele estava passando por um momento difícil, porque nós tivemos acesso às redes sociais, ele comentou, ele deixou áudio falando que ele estava com problema financeiro e que estava ali iminente, né, a ruptura do casamento, acabando. Ele já estava casado há um bom tempo, desde acho que 2012. Ele tinha uma filha do primeiro relacionamento e mais 2 com a atual esposa. Nós estamos falando aqui do Fabiano, lá do Paraná, cidade de Toledo. Ele era um policial militar que, num dia de fúria, ele mata essa filha de um primeiro relacionamento, a esposa sai. A menina era mais velha. A menina era mais velha, que era filha, mas eu acredito que ela vivia com ele, com a família. Tanto ali. que ela estava junto com a esposa. Estava junto com a esposa dele, atual dele, né? Ele sai, vai para uma rua próxima, mata a mãe e o irmão. Então, na casa, ele mata a esposa e a filha a tiros, vai para uma rua próxima, que a mãe morava ali na cidade de Toledo, ele mata a mãe a facadas e o irmão mais velho que ele tinha a tiros. Sai, pega o carro,
vai para uma outra cidade, que fica a cerca de 65 quilômetros, Céu Azul. Lá, ele vai até a mãe da esposa dele, né, que estava com os outros 2 filhos. Ele vai e mata os filhos. Eles estavam em férias, né? Nas férias Exato, escolares, por isso que estavam eles em férias estavam, inclusive, lá com a avó cidade. e tudo mais. Com a mãe, né, da esposa, com a ele não faz sogra. nada. Ele mata a mãe dele e o irmão. Vai, não faz nada para a sogra, mas mata os 2 filhos. Volta para Toledo, encontra 2 pessoas que ele não conhecia. Sem ligação 2 nenhuma com rapazes, ela. sem ligação nenhuma, estava passando na rua. Podia ser qualquer pessoa. Mata essas 2 pessoas, são 2 rapazes, um de 17, outro de 19 anos. E quando ele já retornou, que ele está passando, a polícia já está na casa dele. Né? Então, ele passa em frente bem devagar, passa devagarinho, vê toda aquela movimentação, porque ali já todo mundo sabendo, para um pouco além da casa dele e comete o suicídio. Né? Então, aí fica, qual a motivação? Esses crimes de família, Beto, como eu já comentei aqui, sempre tem um componente aí, né, mental envolvido. Tá? Ou eu tenho na família alguém que realmente tem um transtorno mental sério, e em dado momento ele surta e acaba cometendo esses crimes. Em geral, não está fazendo tratamento ainda, ou está e não toma a medicação. Quando a gente vai investigar, são pessoas que você acha que ele está tomando a medicação, não quer mais fazer terapia. Então, casos de psicose, como, né, esquizofrenia, tal, é complicado. As pessoas precisam estar em tratamento. E aí começa, principalmente se for uma esquizofrenia paranoide, então ele já começa, não, porque eu tenho inimigos, porque o demônio encarnou nos meus filhos, eu tenho que matar. E aí é aquela carnificina, que a gente já sabe. Né? Mas o indivíduo realmente está num surto, ele não sabe o que ele está fazendo, ele vai ter que ser encaminhado para um manicômio judiciário, ali receber tratamento, ficar um período até que ele tenha condição. Né? Que se ele se conscientize da doença que ele tem, perceba que ele tem que tomar medicação, não pode ficar. E aí os médicos vão fazer uma avaliação, psicólogos e médicos, e ver se ele tem condição de voltar à vida, fora do manicômio. Né? Mas não parece o caso desse rapaz. Ele não tem histórico nenhum de transtorno mental. Aí a gente fica, poxa, mas por que o indivíduo faz isso? Mata 8 pessoas, mata até 2, que não tinha relação nenhuma porque estava passando. A gente lembra bem daquela história de um dia de fúria, quer dizer, o indivíduo ele vai acumulando tanta coisa, tanta amargura, tanto que, de repente, no impulso, sabe, ele perde o senso crítico, ele perde aquela avaliação de consequências, e aí ele acaba fazendo esse tipo de coisa. O Dr. Guido Palomba ele faz uma classificação de tipos de criminosos. N pessoas já fizeram isso, desde o século passado. Uhum. Então, tem perito que faz essa classificação. Essa é a primeira coisa que a gente aprende em criminologia. Mas eu gosto de pegar do Guido porque ele é uma pessoa que está aqui, evidente, e é muito bom. Ele fala desse indivíduo que ele age por impulso. Ele não tem histórico. Você vê, ele é um policial militar, ele está acostumado a usar arma. Né? Você pode imaginar, poxa, um policial já tem uma postura mais, né, violenta ou mais agressiva? Não necessariamente. Tem o impulso dele naquele momento. Foi aquele momento. E ele entra, parece que, num curto-circuito. Até o doutor Guido comenta isso. E eu vejo dessa forma. Então, algo levou a isso. Porque as pessoas reagem a estímulos, aos mesmos estímulos, de maneira diferente, Beto. A gente vai imaginar um indivíduo que ele coloca, por exemplo, no relacionamento, tudo aquilo que ele entende como felicidade. Então, ele cria uma história. Sabe, eu vou me dedicar a essa mulher e eu vou ter meus filhos, e é isso que a minha dedicação vai ser para eles. E ele vai passando por cima de uma série de coisas, se doando e fazendo de tudo para que aquilo dê certo. De repente, o outro chega e fala, olha, tá bom, você é um cara excelente, você é trabalhador, nunca faltou nada, você é carinhoso, tal, mas não dá mais o nosso relacionamento. Você imagina você estar numa situação como essa. Para quem é equilibrado, tudo já é uma barra. Você vai falar, poxa, você vai se sentir extremamente frustrado. Você vai sofrer porque você está perdendo um objeto de amor, de interesse, de desejo que você tem. Tudo aquilo que você construiu acaba. Você fala, gente, mas eu me dediquei tanto a isso. Como que agora? Você vai ver como ingratidão. Então, se você tem um equilíbrio, uma personalidade íntegra,
Claro que você vai sofrer. Ninguém passa por uma situação dessa assim, tudo bem. Sim, lógico. Se você está investindo naquele relacionamento. Só que nem todo mundo é igual. Né? Então, às vezes, a pessoa investe tanto nisso e ela pode viver e nunca cometer um ato de violência. Mas, de repente, isso é o gatilho. Tem um gatilho que que é insuportável que para é ele. o pedido de separação da mulher. Que é o pedido de separação da mulher. Entendeu? Sabe, ali tudo desmorona e ele perde o controle do impulso. Então, a raiva vai falar mais alto. A frustração. E num acúmulo também, não é, Rosângela? Porque ele também já estava com problema financeiro. Que deveria já estar dando problema no relacionamento. Exatamente, porque tinha a ver com jogo, alguma coisa assim. Quer dizer, a mulher podia falar, olha, cara, você é muito bom, mas esse seu negócio de jogo não está dando. Porque aí, sabe, as nossas finanças ficam todas descontroladas. Ou então, Beto, porque não dá mais mesmo. Não, ela não queria mais. É muito difícil a gente aceitar Sim, isso. Ainda mais quando você investe nisso, estrutura a tua vida ali, tendo aquela pessoa ao lado. Né? Tem uma música do... Oh, meu Deus, agora eu fui esquecer o nome. Eu estava pensando... Qual? Que ela diz o quê? Que ela diz assim, eu acho que o título da música é Assim Caminha a Humanidade. Do Lulu Santos? Lulu Santos. Eu adoro essa música. E ele fala uma coisa muito interessante. Não é que eu não te queira mal, eu só não te quero mais. Ainda vai levar um tempo pra gente. Ainda vai levar um tempo pra rir de tudo e tal. Exatamente. Olha, e esquecer o que feriu por dentro. Natural cara, que seja assim, tanto para você quanto para mim. Bom, Lulu Santos, gente, Lulu Santos adoro, é a minha geração. Esse cara é um poeta. Ele pega coisas absolutamente... Bom, assim como Rita Lee, como uma série de outros. Eles pegam coisas cotidianas e criam. Quando eu escuto, eu falo, gente, não tem coisa mais verdadeira do que ele falou. Verdade. Porque, às vezes, a gente quer falar, não, separou porque o cara era não sei o quê, porque o outro era ruim. Fala para mim que você está se separando porque tem outra pessoa. Eu não tenho ninguém, eu não quero, mas você, amor. Exatamente, eu não estou te querendo mal, mas só não te quero mais. Né? E é muito difícil. Então, para uma pessoa que é equilibrada, a coisa já é complicada. Imagina para alguém que já está vivenciando isso, ele já devia estar há um tempo, ele não está controlando, é uma pessoa ansiosa, porque jogo tem a ver com ansiedade. É verdade. Né? Toda espécie de jogo, dessas coisas, tem a ver com ansiedade. Então, o indivíduo ansioso, ansiedade leva à irritabilidade. Então, está tudo ali, né? Mel no azul para acontecer uma porcaria. A mulher chega e fala, não, então tudo aquilo que ele construiu, que ele estava achando que era o porto seguro, que estava tudo bem, que ele investiu, acabou. E ele, literalmente, perde o controle, ele age absolutamente por impulso. Mas o impulso onde ele se programou. Tudo que ele ia fazer ou tudo foi acontecendo Foi acontecendo. Saiu, destampou a panela de pressão, Beto. Mas eu digo assim, ele vai. Porque tem o número de balas, isso, aquilo e tal. Ele pensou nesse, vou primeiro nela, vou matar ela e a filha, depois vou para minha mãe, porque tem uma lógica até de logística. Tem uma logística ali, né? Que ele viaja 65 quilômetros. E não para. Não para. E ele não poderia ter pensado, não vou fazer isso. Ele viaja para matar os 2 filhos. Porque ele queria eliminar, ele queria levar com ele todo mundo que era importante, ou ele queria... Por isso... Exatamente. E tem gente que fantasia o seguinte, sem a minha presença, essas pessoas não vão conseguir sobreviver. Então, eu tenho que levar comigo. E não tem um egoísmo também? Claro. Eu não posso deixar essa pessoa viver. Exatamente. Porque eu não vou estar aqui para ver. Porque eu não vou estar aqui para ver. Eu não vou estar aqui para cuidar. Então, se não fica comigo, não vai ficar com ninguém. E a mãe dele, ele mata com facada, que é um crime que já aprendi aí com vocês. Exatamente. De raiva. E a única com facada, porque a mãe? Então, será que ela tinha algo a ver com esse relacionamento? Poderia estar atrapalhando? Porque sogra com nora, a gente não sabe. Muito provavelmente. Devia ter algum tipo de conflito aí com a mãe, com a esposa dele. Ele pode ter colocado nas costas da mãe o motivo da separação, muito provavelmente, porque alguma coisa tem. É a única pessoa que ele mata a facadas. A gente não sabe como foi em família, né, essa convivência, porque ele vai para cima do irmão também. O irmão é mais velho. Ele tem 37 anos, o irmão tem 50. Né? E ele não mata o irmão a facadas. Também por uma questão... Porque é homem, a briga é mais pesada entre os dois. Você tem que dominar o próximo. outro. Exatamente. Então, eu acho que entra esse fator, mas a mãe, realmente, a facada, ele poderia ter disparado, porque nenhuma outra vítima, nem aqueles desconhecidos, ele matou a tiros. E será que também não é aquela coisa assim, eu aqui brincando de psicólogo,
Ele mata com ódio aquela que deixou ele nascer, porque ele viver para ele está um horror, e se ele não tivesse nascido seria melhor. Pode ser. Sei lá, uma elucubração. Sim, pode ser. Porque é muito ódio você matar uma pessoa. Sim. A facada é E sua a mãe, né? A mãe, né? Então ela pode ter ali... E, na realidade, pode ser nada disso. Pode ser uma fantasia dele. Acabou a Porque ele bala pode na estar num hora momento ali. de surto. Pode ser. Ou pode ser num momento, né, do surto, ele está achando, ele está ouvindo, ele está... Sabe, ele pode entrar numa ideação paranoide. Ele não precisa ser necessariamente um surto psicótico, porque ele foi muito preciso. Ele teve tempo de pensar, porque, olha, de Toledo para Céu Azul, 65 quilômetros. Depois ele retorna, mata 2 pessoas que estão... Ele poderia estar ali com uma ideação paranoide. E ele ainda manda um áudio, né, para os amigos, falando que ele... Dando a motivação. Essa é a motivação. Mas, olha, para resolver logo a investigação... Eu já vou deixar, né, para vocês não ficarem quebrando a cabeça. Porque, na verdade, uma investigação policial mesmo tem, porque o crime se consumiu ali mesmo, o autor está morto. Por que ele não mata a sogra, você acha? Interessantíssimo, né? Ele poderia ter uma relação melhor do que aqueles que ele tem com os filhos. Ou porque a sogra não era importante para ele, para ir com ele para onde quer que ele fosse. Pode ser. A sogra não quer, ela fica. Os outros vão comigo, os outros né? ela quer levar. Que eu acho que são importantes. Mas por que ele matou 2 pessoas que não tem nada a ver com isso? A esmo, né? A esmo. Essa eu vejo aí uma coisa meio de paranoia. Ele já estava com a percepção alterada. Entendeu? Porque essas 2 pessoas não têm nada a ver com a história. Não são nem conhecidos. Os caras estavam passando ali aleatoriamente. Podia ser qualquer pessoa que ele encontrasse. Ele mata 2 já de uma vez. Depois de ter voltado de viagem. Ele rodou 65 quilômetros, voltando de Céu Azul para Toledo. Dá de cara com essas pessoas porque ele estava voltando para a casa dele. Né? Contanto que é ali próximo. Ele mata e depois ele passa em frente à casa dele, já está aquele auê, porque a polícia está lá e todo mundo atrás, né, desse indivíduo. Ele passa, vai ali e acaba se matando porque não tinha mais nada para ele. Ele não ia conseguir, né? Esquizofrenia, não. Olha, um esquizofrênico pode fazer isso se ele entra num surto e tem ideação paranoide? Pode. Mas, pelo que a gente levantou e pelo que eu levantei aqui, não tem histórico disso. Era uma coisa muito pontual. A minha mulher vai se separar de mim, vai acabar essa minha relação. O que tem a ver? Talvez essas dificuldades dele em função de jogo, já é uma pessoa ansiosa. E outra, ele trabalhou super bem. Ele fez um dia normal, né? Normal, absolutamente normal, porque foi no final do dia, né? Quando ele saiu do trabalho. Entendeu? Então, por isso que eu acho que é algo da impulsividade, destampou a panela, e, meu querido, o negócio explode, e ele vai. Entendeu? Mas ele não nesse consegue dia parar. normal dele, ele pode ter ficado premeditando o que ele ia fazer? Sim, ele estava ali realizando o que Sim, ele ia fazer naquele dia. Ele estava ainda com controle, né? Porque ele conseguia, porque o indivíduo que perde absolutamente o controle, nem trabalhar ele consegue. Se ele está efetivamente num surto, Beto, ele está vivendo outra realidade. Ele não vai conseguir ficar, aqui eu tenho que datilografar esse negócio, eu tenho que gravar, eu tenho que fazer tal coisa. Ele não consegue, porque a percepção, a consciência está totalmente alterada. Ele só está com foco naquilo. Não é o caso dele. Agora, ele poderia estar alimentando, né, toda essa ação dele, justificando, alimentando a própria angústia. Ele fica o tempo todo pensando nisso. Mas ele consegue ainda fazer as coisas. Quando ele sai, é a hora já que... foi. Não, o impulso... A gente não sabe direto. também se ele chega na casa dele, lá da mulher, ele já sai atirando, né? Se eles conversaram antes, e ali pode ter sido o gatilho final. Pode também. Porque a gente não tem essa informação, está todo mundo morto. Né? E eu até entrei em contato com a família deles, né? Mas não, a família dele. E eles pediram para ele não conversar ainda, porque eles estão todos muito abalados, porque ninguém imaginava, né, que isso ia acontecer. Não, ninguém. Isso é uma tragédia. Eles tiveram que enterrar... Quantas pessoas? 2, 4, 6 pessoas. 6. Fora os 2. 6 pessoas. Você imagina também a família dessas 2 pessoas. Você está passando na rua, sim, você não sabe nem o que está acontecendo e você é morto ali, sem mais nem menos. Né? Então, ele deixou um rastro, né? Uma tragédia, realmente, isso. Mas se foi, quer dizer, ele nem teria possibilidade de responder por isso. Ele mata a mãe com facadas, mas se ele não tivesse acesso tão fácil à arma, por
e ele tem acesso porque ele é policial. Sim. Ele, mesmo assim, esse tipo de pessoa mantém o surto? Mantém, sim. Mantém a decisão? Seria de outro jeito? Se ele vai por impulso daquele ou compra arma também? Compra, ou ele vai usar o que tiver na frente, Beto. Qualquer coisa pode virar um instrumento de crime. Você entende? É um objeto. Nós temos aqueles específicos, que já são instrumentos mesmo de defesa ou agressão, e a gente tem todos os outros ocasionais ali, de momento. Sim. Né? Eu posso pegar o monitor, o pessoal usava muito aqueles monitores antigos. Nossa, celular, já comentei, né? O tal daquele celular da Nokia. Que adoro. Vira uma super arma. Uma super arma. Qualquer coisa. Escadinha de beliche, batedor de carne, aqueles martelos, faca de cozinha. Esse caso me lembra um pouco o Pesseguini por ser uma família de policiais. Não uma família, mas um policial militar do Paraná. Por que essas pessoas não tiveram tanta dificuldade de aceitar que ele matou, todo mundo se matou? E já no Marcelinho, o Pesseguini, todo mundo, tem muita gente que entra numa teoria de conspiração como se não fosse aquilo. Porque tem uma criança. Porque o autor é uma criança. No princípio, é um adolescente. Não vou falar criança, porque as imagens que as pessoas passaram no garotinho de 9 anos, ele tinha 14. Primeiro fator, nossa, mas um garoto de 14 anos, ou então como a mídia massacrou muito aquela imagem, as pessoas acham que era um garotinho de 9 anos. Primeiro, isso, e depois, coisas que aventaram aí no meio. Porque ela estava investigando os próprios colegas a respeito de... sim, né, dos caixas eletrônicos. Sim, que eram pessoas envolvidas com esses roubos a caixas, que eles davam suporte, então era gente envolvida. Realmente isso aconteceu? Não sei. Se aconteceu, tem características de execução? Não, Beto. Entendeu? Por mais que as pessoas queiram... Não foi, mas como no caso dele também. Caso de execução, por exemplo, então nós vamos matar a família toda porque ela está chegando perto, ela vai me prejudicar aqui no trabalho. Vamos supor, tá? Você não vai matar a família e deixar um garoto vivo... Ir para a escola. Ir para a escola. Vou matar, esse aqui eu vou matar só depois da manhã. Não tem isso. Sim. Eu conheço polícia, eu sou polícia. Para um policial fazer isso, ele vai fazer bem feito. É para eliminar? É para eliminar. Eu não vou deixar, né, esse circo todo. Esse circo todo. Matar, acabou, bem feito, elimina tudo, tira projeto, tira arma, tira tudo. E esse menino vai para a escola. E eu estou pensando como polícia. Porque no caso, como inclusive aparece, tem a cena do carro do PM, sim, passando em frente à casa, meio que passando em frente ao esse caso do Fabiano. Do Fabiano. Ele passa em frente, ele vê, ele sabe o que tem lá dentro. Sabe o que tem. E ele sabe todo o resto que ele fez. Não tinha mais nada para ele. E aí ninguém fala, tinha alguém com ele no carro, e com certeza. Não, ninguém entrou nessa vibe. Nessa vibe. Coisa de... As pessoas aceitaram mais fácil teoria que foi tudo isso mesmo do sim, que sim. o Pesseguini. O Pesseguini, a gente já discutiu sobre esse caso. Tem uma série, né, Deus? Primeiro, essa história que se aventou aí, que não se sabe nem se é fidedigna, porque às vezes as pessoas jogam as coisas e ninguém sabe. A defesa trabalha muito em cima disso, né? Mas do negócio do caixa eletrônico? Ela até tinha, eu vi no processo, tem no inquérito, mas ela já estava até em trabalhos internos. Isso daí foi aberta uma investigação e estava se andando. Não deu em nada, tem, mas às vezes as pessoas, né, sacam uma informação ali e jogam para o negócio pegar fogo mesmo. Né? Sim, gosta desse tipo de coisa. E ela não tinha feito nenhuma prisão, a Andréia, né, a mãe do Marcelinho. Né? Nada. Eles até levantaram as prisões, tanto do João Marcelo, do pai, como da Andréia. Prisões que tinham relação, né? Ela mesma não tinha prendido ninguém fazia uns 6 meses. Ele tinha um da rota, né? Claro. Investigaram todos, mas também não... E as pessoas fantasiam também, como pais que são policiais militares, deixam um garoto, né, o filho matar. Mas justamente porque é o filho. E o acesso à arma, o conhecimento e é o elemento arma. Surpresa. Gente, pai e mãe, é muito difícil você perceber que alguma coisa vai acontecer. Como no caso do PM do Paraná, todas as vítimas dele, ninguém imaginou, quando abriu a porta, que ele fosse fazer o que fez. Não era um estranho no ninho. Exatamente. Era o marido dela com o pai da menina. Então. Filho da mulher, irmão do outro. E pai dos 2 meninos.
E isso mostra que realmente o comportamento dele estava dentro do esperado. Porque se é uma pessoa que tem um comportamento muito diferenciado, todo mundo já fica preocupado. Né? Embora sempre as pessoas acreditem que não vai chegar nesse ponto. Chega. Né? Mas você já tem um histórico. Você fala, não, eu vou sair daqui, esse fulano está doido. Ele teve um surto. Ele saiu falando umas coisas que não têm sentido, ele me ameaçou. Não. Tanto que ele entrou livremente nas casas, ele foi até a casa da sogra. Tirando os 2 moços que estavam andando na rua, os outros, eles abriram a porta para ele. Claro. Ele é um atirador em massa, esse PM? Não. O que diferencia ele de um atirador? Porque ele matou muita gente, inclusive 2 pessoas que não tinham nada a ver. Atirador de massa é um tipo de serial killer, o atirador de massa. Né? Ele é um tipo de serial killer. E as características são muito diferentes. O atirador de massa, né? Ele o matador em série, a mesma coisa? Não. A gente tem serial killers, matadores em série. Nós temos vários tipos. Sim. Nós temos aqueles que são psicóticos e aqueles que são psicopatas. O matador de massa, ele está na categoria dos psicóticos. Ele não é psicopata. Tá? E é muito assim diferenciado. Ele pode, eventualmente, matar alguém da própria família. Em geral, ele mata uma pessoa. Às vezes é a mãe, é o padrasto, é o pai, um tio, um primo. E aí ele vai para a missão dele. Ele tem uma missão específica, muito alimentada pela paranoia. Então, eu sofri bullying na escola durante muito tempo, e isso que está. Ele é um esquizofrênico, ele está em surto. Né? A paranoia fala muito a respeito disso. A paranoia, para esse tipo de ação, é o que há, porque é aquela mania de perseguição. Querem me prejudicar, eles me perseguem. Eu estou assim agora em função do que aconteceu comigo. E, na verdade, às vezes nem aconteceu. Ele já tem uma visão distorcida, Beto. Pode ter acontecido? Pode. Não justifica. Mas a maioria dos casos não tem isso. Não é? Você não chega lá e não consegue provar. E aí ele vai para um local específico, que pode ser uma escola onde ele estudou, pode ser o campus da universidade, pode ser do alto de um prédio, eu vou atirar nas pessoas lá embaixo, e ele, né, na fantasia dele, ele tem que matar o maior número possível de pessoas. E a maioria dessas pessoas não tem uma relação direta com ele. Tem o caso de um dos atiradores, que ele estava com, acho que, 17 anos, americano. Ele vai para a escola onde os relatos dele no computador, o que ele escrevia, que ele tinha sofrido bullying e tal. Só que ele já tinha deixado essa escola há 10 anos. Há 15 anos atrás. As pessoas que ele encontrou lá não eram os mesmos que estudavam com ele. Mas ele vai até a escola e mata 27 pessoas. Entre professores, que até poderiam ser da época dele, a diretora, e alunos pequenos, que não tinham nada a ver com a história. Mas ele mata. Ele tem que matar e se matar. Esse é o matador em série. Esse é o matador em série. Que tem um quê? Várias coisas. Então, esse PM é o quê? Ele fez uma chacina, é isso? É. Eu não posso colocar ele como um matador em série. Não é porque ele matou 12 pessoas, 8 pessoas, que ele é um matador em série. E não é no mesmo lugar, né? Não é. Entendeu? Foge dessa característica. Não tem ali uma paranoia. Não, eu tenho que matar porque eles me prejudicaram, porque o indivíduo me prejudica, porque ninguém me aceita aqui na faculdade, porque eu sou coreano, por exemplo, é o caso de um deles, que ele ficou lá no campus atirando nos colegas, foi na república dele, a primeira coisa que ele fez foi atirar nessas pessoas. Entendeu? E parte para as outras até ele se matar ou ser morto. É isso que ele quer. Eventualmente, não acontece, porque a polícia foi muito eficiente, pega o indivíduo antes, tira a arma, ele não consegue o intento dele. Mas o objetivo é matar esse maior número possível de pessoas e se matar. E no caso do PM do Paraná, se ele tivesse... Porque o Suzano tem, os meninos vão primeiro, vai e mata. A gente vai falar desse no outro, no nosso caso. Mata o tio, e aí vai para a escola. Primeiro ele se dá um presente, aí batem na casa do outro para se dar um presente, não consegue. Exato. E aí vai para a escola. Se ele tivesse feito tudo isso, entrado no lugar e matado, aí ele viraria matador em série. Sim, mas ele é não Suzane. Eu estou falando do PM do Paraná, o Fabiano. Sim, se o Fabiano tivesse... Poderia. É porque daí ele teria se dado um presente... Matado a família. Mas em geral eles matam uma pessoa. Uma só, não tanta gente. Não dá esse trabalho todo de... A motivação... O troféu deles ali. O que está subjetivo é totalmente diferente.
Beto. Totalmente diferente. É que a gente imagina a quantidade de pessoas, né? Mas o matador de massa, ele pode matar 20, 30 pessoas. 40 pessoas, porque ele vai matando, matando, matando. Como aquele atirador, eu não sei se foi de Las Vegas ou Texas, é por ali. Ele foi num hotel de luxo, um senhor de 60 anos, já estava em tratamento psiquiátrico, esquizofrênico, provavelmente não deveria estar tomando medicação, surtou. O cara é milionário. Ele comprou um arsenal. Lá ele consegue, botou câmera em tudo no hotel, foi lá para a cobertura e começou a atirar nas pessoas que passavam embaixo. Atirando, atirando. Claro que a polícia chegou. A polícia entra, ele estava monitorando. Por isso que ele colocou todas as câmeras. Então, antes da polícia chegar até ele se matou. É típico de matador em massa. É diferente desse caso. Do Fabiano. No caso do Fabiano, no caso desse crime do Fabiano, do PM do Paraná, o que se faz de perícia? Ou nem se faz muito mais coisa, só precisa se comprovar que ele realmente é o autor? Faz, o que Sim, a investigação vai levar isso e a perícia... Mesma coisa. Mesma coisa. Tem que confirmar. Pode se estabelecer. A perícia é importante na dinâmica do evento, para determinar, olha, então ele veio aqui primeiro, matou sozinho, matou essas 2 pessoas, depois ele sai, depois ele vai na rua de baixo, ele mata. Essa dinâmica é importante. Vamos supor que a polícia, que ele não tivesse se matado ali. A polícia teria que ter esses elementos para poder investigar. Para onde que está esse cara agora? Então, nós conseguimos a imagem do pedágio, ou da câmera que tem na estrada, que o indivíduo estava indo para lá. Nós tivemos notícia que os filhos foram mortos lá. Esse cara deve estar voltando para a cidade dele. Então, estabelecer essa dinâmica é importante. Ali, realmente, realizar, ver se teve luta, se teve contenção, que tipo de instrumento que foi utilizado, se está condizente, se as lesões estão condizentes com arma de fogo, com facada. Tudo isso a perícia levanta. E o laudo necroscópico também, a perícia, vai determinar. Precisa se confirmar se não teve mais gente, se ele está realmente... Se tudo se fecha em torno daquela mesma história. Daquela história. A perícia e a investigação, ela não vai ali determinar esses elementos subjetivos. Por isso que a gente conversa aqui já é além. Né? A perícia vai atrás dos elementos materiais, estabelecer a dinâmica, assim, ele foi para lá, veio para cá. Motivação é algo que a perícia em si... Não procura. Não procura. Agora, a investigação, como as pessoas ficam sempre muito preocupadas, porque para a polícia também já encerrou. Se ela fosse fazê-la estritamente, ela vai falar, encerrou. O cara que matou todas as pessoas está morto. Não tenho que investigar, não tenho que levar adiante. Arquivou o processo. Mas sempre fica essa cobrança. Qual a motivação? O que aconteceu? Por que ele fez isso? Ele foi obrigado? Não, ele estava passando por um momento. Tinha alguém forçando ele a fazer isso. Ela tinha um amante, a mulher, ele descobriu. Ele descobriu. As pessoas sempre querem, a família quer. Né? Porque fica uma coisa muito... Você não espera, fala, por que esse cara fez isso? E fica todo mundo com essa dúvida, sem entender. Então, essa resposta é importante. Então, a polícia acaba levando a investigação um pouco mais além. Né? E aí foi importante os recados mesmo que ele deixou. Porque tem gente que faz isso, não está preocupado em deixar mensagem nenhuma. Antes, as mensagens eram no papel, né? Na parede, uma carta. Hoje, é através desses meios todos, né, eletrônicos que a gente tem. Você sabe se ele encontra a sogra? Se ele conversa com ela? Ou não tenho essa informação. Não, muito provavelmente porque eram crianças pequenas. Ela não ia deixar sozinha. Ela não ia deixar sozinha. Eu não sei ali exatamente o que ele fez, mas ele não feriu a sogra, ele foi direto nos meninos. Não sei se eles estavam no quintal, ele chegou, ou se ele... imobilizou, deixou de lado a mulher. E a sogra se ligou para a polícia ou não? Eu também busquei isso. Também não sei, mas provavelmente deve ter feito. Né? Ela não estaria ausente. Alguém deveria estar lá. A sogra ou o sogro, não sei se tem sogro, alguém deveria estar com essas crianças pequenas. Então, ele ameaçou, acho que deixou de lado, e pode ter até matado essas crianças na frente dela. Né? E aí, o que você faz? Você fica... atônito, né? Eram crianças de tudo, né? Eram bem pequenas. Pequenos, e a filha também tinha 12 anos. Um tinha 9 e o outro tinha 4, que eram filhos dele com essa esposa, né? A atual esposa. Bom, não também a mãe, que por ser mais velha pode, não é isso? Aqui não, as crianças, né? Claro que não, né? Não tem muita explicação, mas aí entram esses fatores subjetivos. É a psicopatologia, a psicologia que vai responder isso. Sim. Né, através de alguma coisa que ele deixou, ainda que ele colocou essas mensagens. Né? Isso ajuda bastante a gente a entender a motivação. Nem sempre o indivíduo faz isso. Né?
Esse caso é basicamente isso que a gente conversou, né? Tem mais alguma coisa que a gente possa trazer? Não, porque assim, dentro da relação deles, a gente... A gente pode ter até um indivíduo que realmente está num surto psicótico, e ele não precisa ser esquizofrênico para isso. Até o uso de entorpecente pode levar você a um surto psicótico. Já me falaram que entorpecente pode ser um grande gatilho, né? Grande gatilho. Aí você pode fazer essas bobagens. Tá? Porque a tua percepção muda completamente, a tua consciência, você está sendo levado por esses sintomas absolutamente psicóticos, que rompem, né, a tua ligação com a realidade. E isso é muito forte. Você vê tudo aquilo distorcido, né, e se deixa levar, você fica assodado por todos esses... É alucinação, é ilusão, é alteração da percepção, é paranoia, que é um negócio forte, né, que leva a esse tipo de coisa. Pode ser. Ele poderia ter traço? Não me parece, pelo que a gente teve de acesso. Poderia ser esse curto-circuito que coloca o doutor? Pode. Pode. Ele agiu por impulso. E, nesse impulso, realmente, ele destrambelhou? Foi aquele dia de fúria que ele botou tudo para fora? Pode. Mas, no dia de fúria, o indivíduo não se mata. Parece que é uma vingança. Ele joga tudo em cima daquelas pessoas, de tudo que ele passou, das humilhações, né, daquelas coisas idiotas que a gente passa, a gente mal criada, e, de repente, destampa também a panela de pressão e você faz. Mas a intenção não é se matar. E ele nem avisou ninguém, né, o que ia fazer. Não teve nenhum tipo de antecipação. Falou, olha, só depois que ele tem um áudio para algumas pessoas explicando para que as pessoas tivessem algumas, como se isso se explicasse. Mas, pelo menos, tem uma tentativa ali de... E o rompimento de um relacionamento sempre é difícil, se você está ali presente naquele relacionamento, se você está investindo. Para uma pessoa que já está desequilibrada, ou uma pessoa muito ansiosa, é o suficiente, Beto, para fazer esse tipo de coisa. E ele mesmo não aguenta, né, aquilo que ele... Porque ele preza tanto, ele está matando tudo aquilo que ele preza, ele não vai aguentar viver, ele não aguenta. Então, emocionalmente, ali, é um momento que ele põe fim à vida. Sim. Ele não vai suportar viver aquilo que ele provocou. É claro que aqui é brincando de vida paralela, mas se ele tivesse sido pego, ele ainda se mataria de alguma maneira? Eu acho que naquele momento, sim. Depois pode ser que não. Depois pode ser que não. Depois ele iria responder por isso, claro. Nossa, é lógico. Claro. Ele poderia até refazer a vida dele? Poderia. Porque com outras pessoas... ele poderia até ter um outro tipo de relacionamento e não chegar nesse ponto. Porque essas coisas são muito pessoais. É com aquela família. O gatilho é com aquela esposa, com aquela mãe dos filhos. Com aquela situação, com aqueles filhos. Porque tem gente que refaz realmente. Fala, olha, eu fiz um negócio bárbaro, né, e o cara consegue sair disso, ele vai lá cumprir a pena dele, ele vai se conscientizar, ele vai sentir muito remorso, vai sofrer bastante com isso, e ele pode vir a formar uma outra família, e tudo bem? Pode. É incrível, mas sim. Porque aquilo tem a ver com aquele momento, aquela família. Doutora Rosângela, mais alguma coisa sobre esse caso do PM Paraná? Eu acho que ele é um caso muito, né? Fechado, né? Fechado, está fechado. É um caso impactante, mas fechado. Ele não tem essas nuances tanto, porque já sabemos de um todo. Você vê, o caso também parecido com aquele do rapaz, o estudante de medicina do Espírito Mateus. Santo. Que ele mata a família e se mata. Exatamente. Não. O do Espírito Santo é o Eringer. O Gustavo Guilherme Eringer ou Eringer, sei lá. Lá do Espírito Santo. Exatamente. Mas aquele era esquizofrênico. Ele estava... Ele realmente era... ele já estava inclusive, medicado. Estava medicado, mas não muito, né? Porque ali ele deu uma surtada legal. Então, ali, realmente, surtou e se matou, porque não aguenta, né? Essas pessoas, como o Fabiano, o PM do Paraná, virou sobrenome dele, elas dão sinais de que podem vir alguma coisa? Tem alguma coisa? Olha, às vezes não, viu, Beto? E ninguém acha que vai acontecer uma tragédia dessa. Alguns chegam, realmente. Ele tem umas crises, ele perde o controle. Então, ali já é um sinal que não está muito legal. As pessoas têm que ficar atentas. Falar, não, sabe, esse tipo de coisa, na próxima ele vai matar todo mundo mesmo. Mas tem pessoas que não. Sabe, é de repente. E o Fabiano não era um esquizofrênico, não tinha uma doença mental e tudo mais. Não tem relato nenhum. No caso do Guilherme, eu acho que é Guilherme ou Gabriel. É Guilherme, né? Guilherme Eringer, do Espírito Santo.
por ele ter uma esquizofrenia, tem algum sinal que ele poderia ter dado antes de Olha, na esquizofrenia, de algo sem controle? A gente não pensa, não quer dizer que todo esquizofrênico vá matar. Sim, ou vai lógico. virar um serial killer, já falei bastante isso. Mas ele tem um componente de muita agressividade, né? O esquizofrênico. Essa agressividade pode se voltar contra o outro e pode se voltar contra ele. Ele pode vir a matar alguém ou se matar. Sim. Tem muito esquizofrênico, né, que acaba se suicidando. Então, isso está presente. E eu acho que é algo que você tem que ficar atento. Né? É uma preocupação. Eu passei muito isso com meu pai. Coisas assim, objetivas, né? De falar assim, olha, vamos tirar tudo que é garfo, faca, esconder absolutamente Vidro, tudo isso, tudo. sim. Corda, qualquer coisa que ele possa utilizar para se matar, Então, era uma preocupação. Quando ele entrava em surto, ele passava uma semana sem dormir. Alguém tinha que ficar monitorando. Então, eu passava a noite lá com ele, andando para lá. E eu junto para poder ver. De repente, ele vai lá, né? E acaba matando a gente dormindo, né? Ou ele vai cometer o suicídio. Então, existe. Né? Tem que se ficar atento. Não quer dizer que ele vai fazer, né? Mas tem que ter uma preocupação. Né? Mas aí é bem evidente, né, Beto? Quando você pega uma pessoa que tem transtorno, fica. Agora, esse, por exemplo, esse PM, nada. Ele passou o dia bem, Ninguém do trabalho Fabiano nada. lá, o PM, ninguém percebeu nada. E ele tinha realmente um comportamento assim tranquilo, né? Fugiu completamente do que ele fez. Exatamente. Doutora, mais alguma coisa? Eu acho que falamos caso, de um todo, né? Nossa. Muito obrigado, é sempre muito bom falar. Mesmo nos casos mais fechados, a gente consegue falar ainda, bastante. Né? Alguma coisa. E é um prazer, é sempre bom aprender e conhecer mais. Sim. Eu vou aqui me despedir, vamos despedir. Olha, eu queria agradecer quem chegou até aqui. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, comentar. Se puder, seja membro. E a gente se vê num próximo... E também tem o WhatsApp e o Telegram do canal. Os endereços estão aqui no descritivo do vídeo. E a gente se vê em breve, doutora, num próximo caso aqui de conversa nossa. Obrigado. Eu que agradeço.